Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e ao nosso coletivo Ativismo Insólito, Desdobramentos do Campo do Estranho. Hoje estamos aqui com um evento envolvendo várias pessoas, né, testemunhas, familiares e amigos, da Sônia Calil, que vai nos trazer um relato de diversas experiências que ela vivenciou por alguns períodos aí da vida dela e que finalmente ela se decidiu por trazer a público. Nós não, nós ainda não decidimos o título do encontro, porque são experiências de alta complexidade, né? E qualquer título ele tem a intenção de resumir a experiência. Então a gente vai decidir após a conclusão dessa gravação o título. Então, quero dar as boas-vindas a todos, lembrando que a nossa proposta aqui do Ativismo Insólito, da playlist O Estranho aqui do canal Gaiata Psi, é acolher e escutar narrativas que trazem conteúdo aí considerado anômalo, insólito, estranho, para o que a gente chama de realidade comum compartilhada ou para a ciência tradicional, né? Então, nós temos aqui diversos relatos envolvendo aparições de fantasmas, comunicação com os mortos, telepatia, telecinese, clarividência, abduções alienígenas e muito mais. Então, a Sônia, ela entrou em contato comigo em função dela ter assistido principalmente o vídeo com o físico Carlos Mendes, que tem um canal que é especializado em experiências de quase morte, e ela manifestou o seu desejo de vir trazer a público as suas experiências com bastante coragem, bastante sabedoria de vida, e por isso que nós estamos acolhendo ela aqui hoje com os convidados dela, inclusive. É uma situação inédita aqui no canal. Então, quero dar as boas-vindas à Sônia, aos convidados dela, ao pessoal do coletivo Ativismo Insólito e passar a palavra para você, Sônia. Muito obrigada, Daniel. Eu queria primeiramente agradecer a você pela sua iniciativa em abrir um espaço que propicie este tipo de relatos, que são relatos que são considerados ou olhados com muito preconceito ainda hoje. Bom, eu guardei sob 7 chaves todos estes fatos que eu vou contar para vocês. Algumas pessoas aqui presentes conhecem alguns destes fatos, mas ninguém conhece todos os fatos. Como eu sou uma trabalhadora da saúde mental, eu sempre tive muita precaução em expor estes fatos, justamente para não ser julgada, criticada e diagnosticada, principalmente diagnosticada. Bom, eu me formei em psicologia pela PUC de São Paulo em 1972. Posteriormente, eu me especializei em psicodrama pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo. Eu sou de São Paulo, vivi em São Paulo quase que toda a minha vida. Mais ou menos no último ano da minha especialização em psicodrama, que foi em 1986, eu comecei a me sentir muito insatisfeita com os conhecimentos que eu tinha para atender os meus pacientes. Eu sentia que faltava alguma coisa. Nesta ocasião, caiu assim sobre minha cabeça um conhecimento sobre terapia de essências florais, terapia de cristais. Eu fiquei muito fascinada por estas duas terapias, que eu comecei imediatamente, assim que eu me senti capaz, eu comecei a introduzir estas terapias no meu trabalho de consultório de psicologia. Posteriormente, eu fiz todos os níveis de Reiki, me tornei mestre Reiki, e depois eu fiz todos os níveis de cura prânica e com o próprio mestre Choa Kok Sui,
recebi o título de psicoterapeuta prânica, e depois eu fiz vários níveis de uma cura energética muito poderosa chamada Vortex Healing. Eu estou contando tudo isso para vocês porque aí eu tive o meu primeiro baque quando eu fiquei muito famosa por estes recursos que eu usava na minha terapia, a tal ponto que um jornalista da Folha de São Paulo veio fazer uma matéria sobre o meu trabalho, que saiu num encarte da Folha, que existia, não sei se ainda existe, chamado Saúde. E saiu, o jornal tinha 1 metro de comprimento por meio de largura, mais ou menos, e saiu metade daquela página, o trabalho que eu fazia no consultório com cristais e florais. Imediatamente, uma psicanalista recortou este artigo, levou ao Conselho Regional de Psicologia e eu, com esta denúncia que ela fez, eu fui processada pelo Conselho. E durante 5 anos eu vivi um verdadeiro horror de medo e angústia, porque a pena para o meu grave delito era a cassação do meu diploma. Então, era a época da repressão, era a época da ditadura. A diretoria do Conselho Regional era uma caça às bruxas total, eu fiquei sabendo naquela oportunidade, e eu só me liberei quando mudou a gestão, veio outra gestão, e o pessoal, então, considerou aquela denúncia, eu não me lembro agora, não vou me lembrar agora o termo técnico, jurídico, mas é como se a denúncia não fosse válida, vamos dizer assim. Então, eu não fui absolvida. Consideraram aquilo inválido e eu saí ilesa. Ilesa profissionalmente, mas aqui eu estava totalmente traumatizada. Este foi um dos fatores que me fez guardar muito este tipo de situações. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade. Apareciam no meu quarto à noite seres muito pequeninos, todos muito iguais, parecidos. Eles tinham feiçõezinhas fininhas, nariz fininho, boquinha pequenininha. Todos eram muito sérios, me olhavam sem parar e rodeavam a minha cama. Eles não eram anões, mas eles eram minúsculos. Eu digo que eles não eram anões porque os anões têm uma característica física muito peculiar. Estes seres, eles eram tão pequenos que eles chegavam, se aproximavam da minha cama, do meu rosto, e eram do tamanho da cama. Então, eles ficavam assim comigo, cara a cara comigo. Aquilo me aterrorizava. Depois de um tempo de estarem todos, eram vários, eram homens, mulheres e crianças, como se fosse uma grande família. Depois de ficarem ali um tempo, que para mim era eterno, me olhando, todos eles se dirigiam para o canto do quarto, se elevavam e desapareciam ali por aquele encontro das paredes, de uma parede com a outra. Elton, o teu Deixa eu te... microfone não está desligado. Veja se você encontra o microfone aqui embaixo e clica nele, para a gente não ouvir o ruído que vem do teu... Isso, obrigada. Bom, pouco depois, eu contava para minha mãe, ela dizia, ai, minha filha, não tem nada aqui, dorme, né? Uma coisa meio assim. Não tinha nenhuma contenção, ela achava que era a minha imaginação de criança. Alguns anos depois, poucos anos depois, quando eu entrei na escola, eu usava
Eu adorava estudar e adorava fazer a lição de casa. Tinha loucura por aquilo. Então, meu pai, que viu a mim o meu interesse pelos estudos, cedeu a mim o escritório dele, que ele não deixava ninguém nem entrar. Então, eu me sentia uma rainha ali naquele escritório do meu pai, que ele deixava eu utilizar para fazer as minhas lições. Ali naquele escritório aconteceram várias coisas estranhas. Por exemplo, ele tinha uma parede toda de vidro fosco, que dava para fora da casa. A minha casa ficava num morro, a gente morava no Pacaembu, minha casa tinha sido construída num morro. A rua era lá embaixo, não havia nenhuma possibilidade de ninguém subir ao plano da casa. A minha casa era rodeada por um quintal, um calçamento, como se fosse uma calçadinha. Então, ali na frente tinha uma calçadinha, aquele vidro opaco, e eu, por várias vezes, vi, através daquele vidro, uma criança, que eu achava que era uma menina, e uma mulher. As duas estavam olhando uma para a outra, de perfil para mim, da minha visão de dentro daquele escritório. E a menina chorava. Então, eu estava fazendo a lição, ouvi um choro, levantei a cabeça e vi aquelas duas figuras ali fora. Chamei correndo a minha mãe, que veio, não viu nada, já não estavam mais lá, saiu comigo para dar toda a volta na casa para mostrar para mim que não tinha nada ali. Tá bom, tinha nada, não tinha nada. Isso aconteceu várias vezes. Depois aconteceu uma outra coisa também ali, que eu era tão pequena que eu ficava de pé, não, eu ficava de cócoras, com os pezinhos apoiados no assento da cadeira, fazendo a minha liçãozinha ali. E às vezes, quando eu me cansava, eu sentava e punha o meu pezinho para baixo. Eu era tão pequena que o meu pé não chegava até o chão. E numa destas vezes, eu apoiei o meu pé numa coisa peluda, quentinha e fofinha. Eu amei. Eu achei que era o meu gatinho. Eu tinha um gato angorá, muito peludo. Eu achei que era o meu gatinho, que sempre estava indo e vindo atrás de mim. Terminei minha liçãozinha, peguei meus caderninhos, abri a porta, que eu sempre me fechava naquele lugar, para me sentir única, e saí. Quando eu estava saindo, eu olhei para baixo para chamar o meu gatinho para vir comigo. E quando eu olho, não tinha nada. Procurei pelo escritório inteiro e não vi nada. Aí eu fui correndo chamar minha mãe de novo. Não adiantava nada chamar minha mãe, mas eu fui chamar minha mãe e passo pela sala e lá estava o meu gatinho angorá, enroladinho, dormindo profundamente. Ele não estava no escritório. Ai, me deu assim até uma coisa agora. Bom, deixa eu ver. Eu fiz um lembrete aqui, uma cola, para não esquecer de nada. Deixa eu ver. Aí, né? Né? Bom, um pouquinho mais tarde, eu e minha mãe, quando eu já tinha uns 10 anos, eu e minha mãe começamos a ouvir coisas ao mesmo tempo, juntas. Então havia um barulho, um som qualquer, e nós duas nos olhávamos, ou se estávamos separadas na casa, corríamos uma ao encontro da outra, e ela falava: ouviu, o que que você ouviu, né? E a gente compartilhava o que nós tínhamos ouvido. E nós ouvíamos, principalmente, a mamãe tinha debaixo da pia uma prateleira em forma de escada, sim, com degrauzinhos, onde ela colocava todas as panelas dela.
panelas de alumínio. Naquela época não havia panelas sem ser de alumínio. Então ela organizava ali as panelas e de vez em quando ela distraidamente colocava de mau jeito, a panela caía em cima das outras, fazia aquele barulhão, caía todas as panelas no chão, caíam. A gente começou a ouvir panelas caindo. Então, a primeira vez, nós ouvimos juntas, e ela falou: ah, essas panelas, vou lá arrumar. Chegou lá para arrumar, abriu o armário e as panelas estavam intactas. Isto aconteceu inúmeras vezes. Outra coisa que acontecia bastante era que a última porta do fundo da casa era justamente a porta da cozinha. Tinha uma porta de madeira e separada da porta de madeira tinha uma porta de tela para deixar a porta da cozinha aberta e não entrar mosquito, mosca e tal. E nós ouvíamos várias vezes baterem violentamente, assim com a mão fechada, parecia, pá, 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 baterem na porta. Ninguém podia bater naquela porta, porque aquela porta de tela ficava trancada por dentro, longe da porta de madeira. Se você bater numa porta de tela, não faz nenhum ruído. Isso acontecia também inúmeras vezes. Que mais? Ah, e nós também sentíamos cheiro. Cheiro, volta e meia, nós sentíamos juntas olor, cheiro de cigarro de palha. Sabem lo que é cigarrillo de paja? Cigarrillo de paja, que usam muito os velhos de antigamente usavam cigarrinhos feitos de palha. E muitas vezes nós sentimos esses cheiros. E a mamãe era muito perceptiva, inclusive ela via, volta e meia, ela via uma menina debruçada na cama dela, sorrindo para ela quando ela acordava. E eu era apavorada com todas essas coisas, e ela era muito mais apavorada do que eu. Então, ela não me ajudava em nada, ela só me dava mais medo, porque a primeira que saía correndo era sempre ela, né? Eu ia atrás. Mas ela era muito cagona, né? Acho que por isso que eu depois fiquei tão medrosa. Chupei dela o medo que ela tinha. Tudo isso foi na minha primeira infância, na minha infância precoce, né? Mais tarde, quando eu fiz 13 anos, eu comecei a namorar um vizinho meu, um cara muito legal, aliás, todo mundo amava ele, e ele era 2 anos e meio, 3 mais velho do que eu, o Cláudio. Namoramos 4 anos. No quarto ano do nosso namoro, ele adoeceu e teve uma doença renal que naquela época era incurável. Não existia transplante de rim, não existia diálise, não existia nada. Ele tomava medicamentos e tal, mas ele terminou falecendo. No último ano de vida dele, como ele, que era um menino muito inteligente, sabia que ele ia morrer, ele ficou muito apegado a mim. Ele ficou muito mais apegado do que ele já era. Então, a ponto dele querer que eu fosse na casa dele para ir comer, que eu fosse na casa dele para dar os remédios para ele, a ponto da família dele vir na minha casa pedir para eu me mudar para a casa dele, porque sem a minha presença, ele não fazia nada, ele não se tratava, não tomava remédio, não comia nada. Infelizmente, os meus pais não tiveram como que eu diria, o discernimento, eles não tinham a informação necessária para me proteger desta situação. Então, eles permitiram que eu fosse para lá. E eu era uma menina, eu tinha naquela época 17 anos,
Eu não tinha como me defender daquela situação e eu meio que morei na casa dele um tempo enorme, até ele morrer. Eu só voltava para casa quando eu tinha provas na faculdade, na escola, e eu então voltava para casa para estudar, para ficar em casa estudando, porque lá era impossível. Bom, ele morreu. Quando ele morreu, algum tempo após a morte dele, começaram a acontecer as coisas mais fortes que aconteceram, que tinham acontecido até aquele momento, que eram as seguintes. É, quando eu deitava para dormir e apagava a luz da mesinha de luz, eu sentia, ouvia e percebia alguém mexendo nas coisas que estavam naquela mesinha de luz. Depois, eu sentia que alguém se sentava na cama. Quando alguém se senta na cama sobre as cobertas, a pessoa puxa as cobertas, né? Então a coberta ficava toda estirada porque alguém estava sentado ali. E muitas vezes, depois de sentar, eu sentia que alguém deitava do meu lado e respirava no meu rosto. Então eu sentia o ar da respiração no meu rosto. Bom, aquilo era para mim de terror, me deixava totalmente desesperada, de medo. Isso acontecia toda noite. Até que um dia, meus pais me levaram num psiquiatra. Porque, claro, todo mundo achava que eu estava louca. Todo mundo achava que eu. Bom, nem sei o que eles achavam, não importa. Mas, enfim, meus pais me agarraram pela mão, falaram: a gente vai levar você numa consulta, e me levaram numa clínica psiquiátrica, que eu me lembro até hoje, que tinha um portãozão enorme de ferro trabalhado, maravilhoso, igualzinho aqueles portões de castelo mal-assombrado, sabe? Que tem aqueles portões que a gente vê em filme. Era igual. Em cima estava escrito Psiquiátrica Bela Vista. Nunca me esquecerei. Por uma sorte do divino Espírito Santo, aquele diretor da clínica, que era um senhor idoso que me atendeu, me fez milhares de perguntas. Eu achei que eu fiquei ali umas 30 horas, que eu já não aguentava mais tanta pergunta. E quando ele terminou de fazer toda aquela entrevista, ele me mandou embora, falou: tudo bem, vai embora. Chamou meus pais e disse para os meus pais: ó, Glória, que eu não tinha nada, que eu estava triste, que eu estava deprimida, que eu estava muito traumatizada, estressada pelo que tinha acontecido, que eles me deixassem em paz. Aí eu fui para casa. A minha mãe me contou, mais ou menos no início, o que o médico tinha dito, e eu continuei com aqueles episódios todos fantasmagóricos acontecendo comigo. É, Aí eu tinha uma prima que era um pouco mais velha do que eu e que sempre dormia em casa porque ela estudava na Fundação Armando Álvares Penteado, que naquela época, Daniel, você que é aí de São Paulo, era só escola de artes. Então ela fazia artes plásticas ali e vinha dormir na minha casa. Ela era noiva de um médico. E quando ela viu que eu não saía daquela depressão, ela chamou o noivo dela para me ver. E ele, não sei por que motivos, não me lembro mais o que foi que aconteceu, que ele chamou meus pais no quarto e na minha frente ele deu uma bronca nos meus pais. Eu não sei por quê, não sei muito bem o que eles faziam que mereceram essa bronca. Mas ele falou que, de novo, que eles me deixassem tranquila, que eu precisava de uma terapia para elaborar o luto e tal. E os meus pais tiveram um ataque narcisista e jamais admitiriam que não seriam capazes de cuidar da filha deles e proibiram.
imagina. Ai, gente. Aí, a noiva dele, minha prima, que eu pensei que viesse, ela falou que viria nesse encontro, ela, o que ela fez? Arrumou um terapeuta para mim. Um dia ela virou para mim e falou assim: Sônia, se troca que eu vou te levar na terapia. Oba! Eu queria, porque eu não via saída para aquela situação. Ela me pegou pela mão e me levou num terapeuta que era muito famoso naquela época, chamado Odon Ramos Maranhão, que atendia todo mundo da PUC. Eu não estava na PUC ainda, mas ele atendia todos os jovens, né, dali daquela faculdade. Outra vez eu tive uma sorte divina, porque o Odon Ramos, ele era um cara muito tranquilo. Tudo que eu contava para ele, que eu achava que era um horror, ele dizia: Ah, isso é normal. O que que você queria que acontecesse depois de tudo que aconteceu com você? Não, imagina, isso vai passar. Vamos trabalhar, mas vai passar. E tudo que eu contava, ele dizia, ele enquadrava em alguma situação de normalidade. E eu fui saindo daquela sensação horrível que eu tinha de estar vivendo, não sei, um pesadelo, um delírio. Como eu consegui sair daquela depressão, chegou um momento, não sei quanto tempo depois da morte do Cláudio, em que eu fui convidada para ir no cinema por um garoto e eu aceitei e fui no cinema. E ele me deu de presente um buquê de rosas vermelhas. Quando eu cheguei em casa toda feliz, meu pai e meu irmão tinham viajado e eu estava sozinha com a minha mãe, que, como era tão medrosa, falou: Sônia, vem dormir comigo. Tá bom. Eu deixei o buquê de rosas no banquinho de uma penteadeira que eu tinha no meu quarto, que era cheia de perfumes, bibelozinhos, tarará, aquelas coisinhas de menina. Tranquei a porta do quarto, fui correndo para o quarto da minha mãe, tranquei a porta do quarto da minha mãe e dormi umas duas no quarto da minha mãe. Na manhã seguinte, eu entro no meu quarto, que eu tinha quarto e banheiro, e fui escovar os dentes, trocar de roupa, pôr o uniforme da escola. E quando eu abro a porta, a primeira coisa que eu vejo é a penteadeira que ficava bem na direção da porta. Não vi o buquê de rosas sobre a banqueta. Epa, cadê as rosas? Olho melhor e não vejo nada sobre a minha penteadeira. Hã? Cadê minhas coisas? E quando eu olho, estava tudo no chão, como se alguém tivesse passado a mão assim e levado tudo, estava tudo no mesmo lugar, porque do lado da a penteadeira ficava assim, em diagonal com a quina do meu quarto, fazendo assim, tudo ia contra a parede e caía no chão. Estava tudo ali caído no chão. E as rosas estavam atrás da penteadeira. Ah, eu saí de lá gritando. Mãe! Aos berros, eu saí daquele quarto, chamei a minha mãe, veio correndo. Falei: mãe, olha o que aconteceu, minhas coisas tudo no chão, minhas rosas atrás da... Bom, a minha mãe, óbvio, ficou com mais medo do que eu. Fechamos a porta do quarto, saímos correndo, mas aquilo, infelizmente, a mamãe não está mais para estar aqui presente testemunhando por mim, mas ela presenciou isso. Pouco depois, eu saí novamente com o mesmo garoto, ele me deu novamente flores, e quando eu voltei para casa, a minha mãe falou: desta vez não põe as flores no teu quarto, deixa ela aqui na sala, amanhã a gente põe num vaso. E fomos todo mundo dormir. Quando eu acordei, que eu desci, cadê as flores? Foi como se alguém tivesse pego aquele buquê feito assim e jogado. Então, estava uma flor espalhada para cada lado. Todas as flores estavam esparramadas
pela sala de jantar da minha mãe. Eu tinha deixado as flores na sala de visitas, que era pegada, não tinha nem separação, não tinha porta de separação. Era uma sala enorme, uma era visita e a outra era a sala de jantar. Todas as flores esparramadas lá longe pela sala de jantar. Todo mundo viu. E a última coisa que aconteceu, nesse período mais significativo ainda, foi que uma manhã eu acordei e tinha na parede do meu quarto tudo absolutamente hermeticamente fechado, com cortinas, duplas, as portas todas fechadas e tal. Eu acordei, acendi a luz e vi uma cruz de luz. A largura da cruz era de mais ou menos uns 5 centímetros. Era enorme, pegava a metade da parede do meu quarto, de cima para baixo. Estava lá em cima e descia até a metade da parede. Eu já comecei a gritar, todo mundo acordou e veio todo mundo correndo. Meu pai, minha mãe e meu irmão. E todo mundo viu. Finalmente, todo mundo viu alguma coisa. E aí, o meu pai e o meu irmão começaram a tapar todas as frestas das portas, porque disseram, não, é a luz que vem de fora pela fresta da porta e forma aquela cruz ali em cima. Taparam todas as frestas de todas as portas, quer dizer, todas. Tinha só uma porta que dava para o quarto e uma porta lateral por onde não poderia haver passado a luz para aquela cruz, porque era a luz da porta iria para outro lado, não para aquela parede. Entendem o que eu digo? Então, eles taparam toda a porta da entrada do meu quarto e a luz e a cruz continuava ali. Esta cruz permaneceu na parede do meu quarto o dia inteiro, até a noite. À noite ela foi se desvanecendo e sumiu. Estou até tomar um copo d'água. Alguém quer perguntar alguma coisa? Põe o microfone, Vicky. Vicky, o microfone. Sonia, quería preguntarte, en la primer buque de rosas rojas, cuando vos a la mañana siguiente fuiste ahí a mirar, abriste la puerta y ahí no entendí qué había en el piso. ¿Los pétalos de las rosas? No, en el piso, el buque no estaba más en la banqueta. Ah, Estaba detrás de la banqueta en el piso. ah, Y todo lo que había sobre el mueble, que eran perfumes y ah, estatuitas, estaban todos tirados en el piso, algunos rotos, ah, otros no. ok, como si hubiera habido un huracán. Como si alguien, era muy claro que alguien había pasado el brazo así y tirado todo contra la pared que estaba al lado del mueble. Ah, Entonces, y mucha la cosa otra se pregunta rompió. era, y la otra pregunta era la luz que vos viste era como si fuera una linterna o algo que, como un reflejo en forma de cruz. No, no, era una cruz de luz. Era pura luz. Era como si, no sé explicarte muy bien cómo era. Era como si yo Como si hubiera fuera un tubo fluorescente. Sí, Pero sí, sin tubo, solo la luz. exacto. Ok, Que ya tomaba entendí. la mitad de la pared, que venía desde el techo hasta la mitad, un poco abajo de la mitad. Era enorme. Y eso lo estabas viendo vos y lo veía tu papá y lo veía tu mamá y lo veía tu hermano, todos lo veían. Cuando yo Bien. empecé a gritar, todos vinieron corriendo y vieron.
Y esto quedó ahí en la pared todo el día. Bueno, ya eso, quería entender bien esa escena. Vocês entenderam o que eu falei para ela? Se você puder falar em português tudo que ela perguntou e as tuas respostas brevemente, Sônia, é melhor, porque podem ter pessoas que estão nos assistindo que não compreendem o espanhol. Ela perguntou, ela não tinha entendido o que acontecia, o que tinha acontecido com as primeiras rosas e o que estava no chão. Ela não entendeu isso. Ela também não tinha compreendido que todos aqueles perfuminhos e tal estavam caídos no chão, alguns quebrados, outros não. E depois ela perguntou como era a cruz de luz, se era, não me acuerdo mais, Vicky, que preguntas, se era como la cruz de luz. Era un reflejo, primero creí que era como una ventana en la piedra, en el muro, pero después me pareció que era un reflejo, por eso tus padres taparon los endijas, porque ellos pensaban quizás que se estaba filtrando una luz, proyectándose en la pared, y ellos taparon entonces las endijas y la luz no se iba. Não, ela perguntou se era uma projeção de luz, como era que era aquela luz que eu via. E por que meus pais tapavam a porta. Tapavam la puerta porque eles pensaram que era a luz que venia de quando cerras a porta, que queda uma frestita assim, pensavam que era isso. E não era, porque seguiu aí todo o dia, hasta de noite. Esta experiência com a cruz, ela me deu assim um alívio, porque pelo menos nesta oportunidade todos foram testigos, todos vieram. Então já não era mais o delírio da Sônia. Mãe, você tinha qual idade aí e 17 anos. quanto tempo fazia que tinha morrido o seu namorado? Você associava ainda com isso ou já não? Associava. Associava porque ele ficou presente ali muito tempo, muitos meses. Mesmo depois, quando eu comecei a sair com esse garoto, que lá, na verdade eu saí 2 vezes, pois era tão terrorífico o que acontecia depois, que eu desisti de retomar a minha vida amorosa, né? Nem era amorosa, eu saí com um menino que estava, sei lá, me paquerando. Saí com um pibe que me estava galanteando, que seja. Então, esta Mãe, cruz, mas quanto tempo fazia que o Cláudio tinha morrido? eu não sei exatamente, mas não fazia alguns meses. Isso durou 1 ano, mais ou menos. Todos esses fenômenos duraram 1 ano, até que a minha mãe, ela procurou um centro espírita, e vieram algumas pessoas do centro espírita na minha casa e fizeram bendições, e fizeram, sei lá, invocaram os anjos, era uma coisa assim de luz, né? Que eles faziam um trabalho de luz. Invocavam os anjos, chamavam e pediam para os anjos guiarem o Cláudio para a luz, porque ele estava ali parado naquela situação. Então, eles fizeram um trabalho. E, a partir dali, os fenômenos diminuíram muito, 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 muito. Deu certo aquilo, na verdade, né? Deixa eu ver. Bom, desta época, estes foram os fatos mais importantes. Depois, então, vem uma época breve, quando eu
já estava casada e separada do meu primeiro marido, eu me casei 2 vezes, e eu morava com as minhas pequenas filhas. E acontecia, meninas, vocês devem lembrar, que acontecia muitas vezes que as coisas sumiam. E, de repente, um dia, aquilo que tinha sumido aparecia no meio do corredor do nosso apartamento. Nós morávamos num apartamento. Vocês lembram, Laurinha? Lembra. Lembra a Maíra? A Maíra era pequenininha, ela não lembrava. Bom, de todos esses fatos de desaparição e aparição, o meu apartamento, ele tinha o meu quarto que ficava no fundo do corredor, 2 quartos no corredor, que eram das meninas, e 2 banheiros. Então, aquele corredor era de muito movimento, porque a gente ia para o quarto, ia para o banheiro e passava sempre por ali. E, de repente, passava, de repente, uma coisa no meio daquele corredor aparecia, que era o que tinha sumido, fazia um tempo que ninguém achava. Estás entendendo, Vicky? Sim. Bom, então, o mais... Só um detalhe, Diga. mãe, só um detalhe. Depois da nossa auxiliar maravilhosa passar 1000 vezes o aspirador, porque era carpete. Ah, sim. Sim. E ela passava o aspirador, porque a gente tinha gatinhos. Passava o aspirador e lá estava um brinco minúsculo. É. E dessas desaparições e aparições no corredor, o mais impressionante para mim foi que eu estava no meu quarto trabalhando, eu tinha uma bancada assim, onde eu ficava sentadinha trabalhando ali, e eu gostava de escrever com lápis. Naquela época não tinha computador, não tinha nada dessas modernidades que a gente senta no computador e escreve ali. Era tudo no caderninho mesmo. E eu gostava de escrever no meu caderninho com lápis. Então, eu estava usando um lápis que eu largava de vez em quando eu pegava e escrevia alguma coisa, de vez em quando eu pensava como eu ia continuar, largava o lápis. E numa dessas que eu fui pôr a mão no lápis, cadê o lápis? Não estava mais. Procura aqui para cá, procura para lá. O gato não tinha entrado no quarto, as meninas estavam cada uma no seu quarto. Aí eu pensei, bom, eu vou pegar um lápis emprestado das meninas, porque criança sempre tem um monte de lápis, né? Fui para o quarto delas e, ó, surpresa, o que está bem no meio do corredor? O meu lápis. O meu lápis estava ali, bem bonitinho, assim, bem no meio do corredor, bem para eu ver que ali estava o meu lápis. Bom, agora eu vou dar um salto no tempo e vou passar. Vou contar para vocês uma coisinha rapidamente, que foi a seguinte. Como eu sofri esse processo do Conselho Regional de Psicologia, eu já estava formada em psicodrama e eu viajava muito para fazer congressos de psicodrama, vivências de psicodrama, e numa dessas viagens eu conheci fui na Argentina para uma vivência em psicodrama e conheci a tradutora da inglesa que estava vindo fazer a vivência, que ficamos amigas. Ela gostou do meu trabalho, contei para ela o que eu fazia, todas essas misturas de todas essas coisas, e ela me convidou a apresentar o meu trabalho em Buenos Aires. E foi assim que eu, como ainda estava sendo processada, pensando que eu não iria mais poder trabalhar como psicóloga, porque o Conselho Regional estava decidido a cassar o meu diploma, eu fiquei sabendo disso por outras pessoas, eu falei, bom,
uma chance que eu tenho é começar a trabalhar em outro país. Então, eu comecei a trabalhar em Buenos Aires. Por isso, Daniel, que você está vendo aqui as minhas várias amigas argentinas. A Sussu, levanta a mão aí, Sussu. A Vicky e a Aninha, que foi minha paciente, que já vou contar o que aconteceu quando ela estava presente. Ela é minha testemunha. Minha do céu, que bom que você está aqui. Bom, comecei a trabalhar em Buenos Aires, conheci o meu segundo marido, namoramos 4 anos, ponte aérea São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, Buenos Aires, até que a gente cansou e eu fui morar lá. Eu fui com a Maíra, levanta a mão, e a Laurinha ficou em São Paulo. Aí, bom, fui trabalhar em Buenos Aires, morei lá muitos anos, morei lá 15 anos, trabalhei muito lá, foi muito bom eu ter ido, tive muito sucesso lá. Todo mundo adorava a mescolança que eu fazia das coisas. E o meu marido morreu. Subitamente, inesperadamente, ele teve um infarto massivo, faleceu. E logo depois que ele faleceu, eu acho que foi na segunda semana, terceira semana depois dele ter falecido, a Aninha me procurou para começar a fazer terapia comigo. A Aninha é uma pessoa muito sensitiva também, né, Aninha? Então, ela veio uma vez, veio na segunda vez, e Aninha, você me ajude se eu esquecer ou mudar alguma coisa, porque faz muitos anos isso. E na segunda vez que a Aninha veio na sessão de terapia, ela disse assim: eu tive um sonho que eu quero te contar, mas que não foi bem um sonho. Foi uma mensagem que eu recebi para você. E foi assim: eu fui te procurar na sua casa, que era uma casa branca, assim, estilo casa grega, que tinha uma porta de madeira em arco. Toquei a campainha e veio você, Sônia, toda vestida de branco, com uma túnica até os pés. Lembra, Aninha? E logo atrás de você apareceu um senhor, muito bem vestido, também todo de branco, e ele falou para mim, sem dizer palavras pela boca, falou, me transmitiu que ele estava ali para me guardar e me proteger. E ele queria transmitir essa mensagem para mim. Aí eu, assim, né, olhão arregalado, desse tamanho, a Aninha falou assim: agora, o sonho foi só isso. Você não me interprete porque não é para ser interpretado, ela disse. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Eu sei que este senhor faz parte da tua vida, que você sabe quem é. Então eu vou descrevê-lo para você me dizer se você sabe quem é. E aí ela me descreveu o meu marido, tintim por tintim, perfeitamente. Eu fiquei muito comovida. E quando ela me perguntou se eu sabia quem era, eu falei que, claro. Quem era? Era o meu marido, eu respondi. Aí, nós ficamos emocionadas, porque ela perguntou se ele estava aqui, eu falei que não. Ela disse que sentia que não. Então, ela
falou isso para mim, e imediatamente, depois dela ter me dito tudo isso, eu tinha um consultório, no consultório, 2 sofás, um enfrentado com o outro, no meio uma mesinha, pequena, baixinha. E do meu lado direito eu tinha um 3 em 1. Sabem o que é um 3 em 1? Os meninos mais jovens, não sei se sabem, eram aqueles aparelhos que era o rádio, o toca-fita, o toca-CD, um assim em cima do outro. O meu marido tinha me dado de presente um 3 em 1 no meu último aniversário, que tinha sido em outubro, e ele tinha falecido em janeiro. Nós ainda estávamos em janeiro, comecinho de fevereiro, e aquele toca-CDs, que estava ali do meu lado, eu gostava de estar ali porque eu usava muitas vezes para tocar alguma música, para fazer algum relaxamento com algum paciente. Eu tinha grupos, então eu usava nos grupos. E quando a Aninha terminou de me contar, nós escutamos clique. Nós duas olhamos e o aparelho estava ligado. E o aparelho tem um visorzinho que, quando você liga, ele escreve assim, hello. E quando você desliga, ele escreve goodbye. Então, o aparelho ligou, hello, sozinho. A Aninha é minha testemunha, né, Aninha? Confirme aí, por favor, pelo amor de Deus. A Aninha confirmou. A Aninha confirmou, olha. A Aninha olhou, Sí, viu, confirmou, né, Aninha? sí, así es. Assim é. Eu fui lá e clique, desliguei o aparelhinho. Olhei para a Aninha, continuamos conversando e o aparelhinho clique e ligou de novo. E eu desliguei de novo. Voltamos a conversar e ele clicou de novo e ligou de novo. Eu levantei, fui na tomada e tirei o aparelhinho da tomada, por favor. Bom, esta é a minha testemunha que, graças a Deus, está aqui. Por pelo menos uma coisa alguém confirma para mim. Bem, isto foi o de menos, porque eu estava no meu quarto, ouço uma voz na sala, masculina, altíssima. Levei o maior susto. Pensei que tivesse ladrão em casa. Saí correndo. Quer dizer, mentira, não saí correndo. Saí pé ante pé e fui espiar na sala para ver se eu via algum fantasma, alguma coisa, ou algum ladrão. E não tinha ninguém, óbvio. E a televisão estava ligada. Num volume que eu jamais colocaria a televisão naquele volume, altíssimo. Então, eu fiquei muito assustada. O controle remoto estava apoiado numa mesinha, olhando a televisão. Eu fui lá, peguei, desliguei e botei o controle virado para o outro lado, em cima da mesa. E dei a mim mesma uma desculpa esfarrapada, dizendo que esses aparelhos podem ter defeito, ligar sozinho, sei lá. Me inventei alguma coisa para eu ficar tranquila. Voltei para o quarto para terminar de me arrumar para dormir, e a televisão ligou de novo. E eu fui lá e desliguei. E voltei para o quarto e ela ligou de novo, terceira vez. Aí eu voltei, peguei o controle remoto, ainda com a desculpa de que era o controle remoto que estava dando alguma interferência, guardei na gaveta da mesa, fechei a gaveta e ele ligou de novo. Aí eu fui lá, peguei o controle, tirei as pilhas, fui na cozinha, guardei o controle numa gaveta, as pilhas em outra e fui dormir. Já estava brava. Aí, né? Falei, epa, chega. Aí, isso aconteceu
infinitas vezes. Mesmo com o controle remoto todo desarmado, guardado cada um num lugar, cada peça num lugar. Muitas vezes, este aparelhinho que a Aninha viu ligar sozinho, ligava sozinho, e muitas vezes um outro eletrônico, porque você pode dizer, ah, o eletrônico está com defeito, a televisão está com defeito, vá. É isso. É o quê, além disso, né? Mas era a televisão, o 3 em 1, e o Martim tinha um super aparelho de toca-CD, que naquela época era toca-CD, né? Não tinha Spotify nem nada, maravilhoso, que ele também ligava sozinho. Bom, tô acabando, viu, gente? Tá demais já? Ah, eu quero contar um fato que não era nenhum fenômeno estranho, que foi uma premonição que eu tive. Isso é uma coisa um pouco diferente, que foi assim. Eu era fã do Padre Pio. Sabem quem é o Padre Pio? Eu amava, mais ainda, eu ainda amo, mas eu amava, eu via o filme, lia o livro, eu estava gamada no Padre Pio. Uma amiga minha que foi para a Itália trouxe para mim um santinho do Padre Pio plastificado, que tinha a foto do Padre Pio, uma medalhinha do Padre Pio e uma testemunha do Padre Pio. Então, eu adorava aquilo, eu vivia com aquilo, para lá e para cá na minha carteira e tal. Martim era vivo e ele teve um problema sério de pele. E Padre Pio era o milagroso da pele, né? Ele fazia milagres referidos à pele, principalmente. Então eu falei para o Martim, Martim, bota aqui no seu bolsinho da camisa e anda com o Padre Pio uns dias e pede para ele te ajudar a se curar desse problema e tal. E passou um tempão e eu me esqueci do Padre Pio. Teve um dia que me deu uma sensação horrível e eu falei para o Martim, Martim, onde é que você guardou o Padre Pio, aquele que eu te emprestei? Ah, porque eu falei para ele, olha, estou te emprestando o meu Padre Pio, hein? Tá. E ele falou para mim, eu tenho, sim, ainda tenho, claro, ainda tenho o teu Padre Pio. Falei, então, traz ele para mim, porque eu vou precisar dele. Ah, por quê? Aí eu vou precisar dele porque eu estou com um pressentimento horrível de que vai acontecer uma tragédia na minha vida. Mas uma tragédia tão avassaladora que só o Padre Pio vai poder me ajudar. Eu não sabia o que era. Então eu falei isso para ele. Coitado, ele ficou sábado e domingo inteiros buscando o Padre Pio sem falar nada para mim, quietinho, boca que usa. E eu dizia, cadê o Padre Pio? Ah, eu já te trago, tá lá no meu consultório. Nós tínhamos consultório em casa. Tá lá no consultório, já trago para você. Tá. Aí, ele, domingo à noite, ele passou sábado e domingo procurando. Domingo à noite eu já estava deitada, eu estava na cama, sentada lendo um livro. Ele chega no quarto e joga, fazendo graça, chega no quarto com uma cara de maroto, de travesso, e joga o Padre Pio no meu colo. Eu falei, ah, e você achou o Padre Pio? Ele falou, olha, Sônia, eu estava morrendo de medo de não achar esse Padre Pio, porque você ia me matar se eu não achasse ele. Então tá aqui o teu Padre Pio. Eu falei, então eu vou botar ele debaixo do meu travesseiro, porque vai me acontecer uma coisa horrorosa, que eu não sei o que é. Domingo à noite. Segunda-feira, 1 hora da tarde, ele morreu. Então, de todos os pressentimentos que eu já tive na vida, esse foi o mais impactante para mim. E a partir daquele dia, o Padre Pio ficou... Perdón, Sonia, no entendí ahí qué pasó ahí. Él te trajo el Padre Pío que lo encontró y ahí no entendí. Ele me trajo el Padre Pío y yo le dije, ay, qué suerte, porque como me va a pasar una tragedia en mi vida, que yo no sé cuál es, yo voy a necesitar mucho del Padre Pío. Y él me dijo, ay, qué suerte que yo lo encontré, porque me ibas a matar si yo no lo encontraba.
porque ele sabia que eu amava este santinho do Padre Pio. E aí, al outro dia, ele se murió. Ah, mierda. Ok. Fue domingo a la noche y el lunes a la noche, y el lunes a la 1 da tarde, ele faleceu. Ah, ok. Então, a Vicky não tinha entendido a última parte do que eu tinha contado e eu expliquei para ela. Bom, chega, gente, sei lá, tá 1 hora já nós estamos aqui. Tá bom? Ou querem mais? Tá interessante, né? Todas essas cenas dá vontade de perguntar e desdobrar mais, né? Olha, eu vou contar mais uma coisa para vocês, que foi muito impressionante também. Eu tive um desentendimento com o Martim, quando ele era vivo, por uma questão legal, por uma questão da nossa casa. Eu pedia para ele fazer. Hã? Alguém perguntou? Não. Eu pedia para ele legalizar a situação da nossa casa, porque eu sabia, eu deduzia que eu ia ter seríssimos problemas com os filhos dele, se por acaso algum dia ele morresse antes de mim. Como eu tinha já uma percepção de que ele ia morrer antes de mim, era no final já da vida dele, eu comecei a pedir para ele legalizar esta história, e ele não quis. Quando ele morreu, no dia seguinte, à noite, depois do enterro, os filhos dele vieram à minha casa pedir todos os documentos das coisas que nós tínhamos, porque eles queriam vender tudo para ficar com o dinheiro deles, com a parte deles. E daí começou um inferno na minha vida. E eu fiquei muito brava. Bom, na hora do luto, eu esquecia a braveza e só sentia a tristeza. Mas passados vários meses, já quase 1 ano da morte dele, eu continuava com aquele tormento dos filhos dele em cima de mim. E um dia, um grande amigo meu me convidou para sair um pouco, dar uma volta no quarteirão, arejar um pouco a cabeça, porque eu estava muito ali naquela casa, enfiada e tal. E fomos dar uma volta e paramos num café. Buenos Aires tem vários cafés com mesinhas na calçada, sentamos na calçada para tomar um café. E eles sempre servem na Argentina um copinho com água ou um suco. Era uma água que eu tomei o café, tomei a água, e o copinho, ele tinha um fundo grosso, assim, de uns quase 5 centímetros. Ele era pequeno, mas o fundo dele era muito grosso, compacto de vidro. E o meu amigo, que era muito amigo meu, perguntou como é que estava a situação com os filhos do Martim. E eu comecei a contar e comecei a ficar brava. E eu comecei a ficar puta da vida, e comecei a ficar brava, e comecei a falar brava. Veio, assim, aquela braveza, e quando eu estava naquele discurso bravo, aquele copinho fez um estrondo e estourou. Ele abriu, ele cortou um U, e aquele U que ele cortou, da beira do copo, da borda do copo, até quase ao fim, ele não chegou até o fim, voou e caiu sobre a mesinha onde nós estávamos sentados. Nós dois ficamos assim, estarrecidos com aquilo, e depois que passou todo aquele susto, eu chamei a garçonete e falei: olha, o que aconteceu? Esse copinho quebrou sozinho. Como assim? Ela disse. Aí eu falei: alguma vez algum copinho destes já quebrou sozinho? Jamais. Alguma vez esse copinho caiu no chão e quebrou? Esse copinho cai no chão e nunca quebra, porque ele é muito grosso. A gente já comprou esse copinho grosso assim para ele não quebrar.
quebrou. Não sei se foi a minha energia de brava, ou se foi a energia do Martim, de desgosto, por causa de toda aquela minha braveza e as impropérias que eu estava dizendo naquele momento. Assim. Sonia, vos vas a, perdón, yo me acuerdo que vos me contaste de tango, que tango, Ah, eso sim! no contaste, eso contá. Essa parte é linda, por um lado, né? Eu tinha um Golden Retriever que amava o Martim e o Martim amava ele. Então, o nosso consultório era no andar superior da casa, numa outra parte da casa, separada da nossa casa mesmo, né? Tinha uma escada, o Martim abria a porta do consultório, descia uma escada, abria uma outra porta que dava para a rua. A nossa casa tinha que abrir uma segunda porta. Quando ele terminava de trabalhar, à noite, que ele levantava da mesa dele e caminhava até a porta do consultório dele, apesar de ter um carpete dessa altura, como eles andavam descalços por causa do carpete, né? Não entravam de sapato, o Tango, que era o meu cachorro, ele já percebia que o Martim já tinha terminado a sessão e que já ia abrir a porta. Quando o Martim abria a porta do consultório dele, antes de descer as escadas, o Tango já estava na porta, em estado de alerta, esperando o Martim. O Martim descia, tararara, e quando ele abria a porta da nossa casa, o Tango já estava de pé e pulava nele e apoiava as patas aqui, no peito do Martim. Aí era aquela farra, o Martim se rolava no chão com ele, brincavam, tararara. Bom, o Martim morreu, estava eu na sala e o Tango estava dormindo aos meus pés. De repente, ele acorda, corre para a porta, senta, como se o Martim tivesse saindo do consultório. E fica com as orelhas assim, se é que as orelhas de um Golden pode ficar assim, né? Mas ele levantava um pouquinho aquelas orelhas e ficava esperando. Então ele ficou esperando na mesma posição e, de repente, passados alguns segundos, ele dá um salto e apoia as patas no ar, né? Porque eu não via nada. Ele via, né? Eu não. Então ele apoiou as patas e depois ele começou a brincar, como se alguém estivesse brincando com ele, e ele começou a brincar e pulava daqui, pulava e pulava. Ele tinha mania de pular nas pessoas, pulava. E rodeava o Martim para cá, quer dizer, rodeava alguma coisa para cá, rodeava para lá, né? E depois ele acompanhou, olhando e abanando aquele rabo dele, até o nosso quarto, que ficava contíguo à sala onde eu estava. E depois ele saiu e entrou no banheiro e ficou, nós tínhamos quarto com banheiro. Ele ficou olhando metade do corpo para fora do banheiro e metade para dentro, estava tudo escuro ali, e ele ficou abanando o rabo ali olhando no banheiro. Eu fiquei apavoradíssima, porque eu falei, agora eu vou ver. Agora eu vou ver. Aí eu perguntei, Martim, você está aí? Óbvio que não ouvi nada. Levantei e fui. Falei, eu vou ter que ver isso. Vou ter que ver o que é isso. Né? Me enchi de coragem e fui até o banheiro e pus a mão, assim, apavorada de medo que alguém pegasse a minha mão ali naquele banheiro escuro, acendi a luz. Na hora que eu acendi a luz, parou tudo. O Tango parou. Foi isso. Y cuando vos, bueno, vos traducí, porque yo hablo muy mal portugués. Não, Cuando vos me contaste, me estabas contando, estábamos en el patio de tu casa
y vos me estabas contando que se prendía la radio y se apagaba y me estabas contando que Tango veía a Martín y en ese momento llegó un colibrí que nosotras estábamos hablando y vos me dijiste, ¿ves? Ese es el cuando llega un colibrí, es el espíritu que él probablemente está cuidando hasta que yo esté bien y él no se va a ir hasta que yo no esté bien. Vos me dijiste eso ese día y yo me quedé así como Esto no, maravillada. yo no me acordava. Yo sí, nunca me olvidé. O que a Vicky está contando é que nós estávamos sentadas no pátio da minha casa, conversando, e eu estava contando para ela todos esses fenômenos que estavam acontecendo, e que desceu assim um colibri entre nós e ficou ali parado, e que eu disse que vê, esse é uma confirmação de que o Martim tá por aqui até que ele vá embora, alguma coisa assim. Não me lembrava disso. Sônia, e só ficou uma dúvida para mim. Como que você teve a premonição? Como que chegou para você a premonição de que algo horrível ia acontecer? Eu não tenho a mínima ideia, Daniel. De repente, eu comecei a ficar angustiada, angustiada e sentindo que alguma tragédia ia me acontecer. Ah, tá, tá. Foi uma sensação, entendi. Era uma sensação de muita angústia, assim, que me apertava o meu coração e me criava um buraco no estômago, e era uma percepção de que uma tragédia. Eu me lembro como se fosse hoje, a palavra que eu usei foi essa: uma tragédia vai acontecer e eu vou precisar do Padre Pio para me confortar, para me dar forças, tal. E aí o Martim, antes de falecer, que te deu em mãos o Padre Pio, sem Foi. você para ele. Não, não, eu pedi Ah, você e ele, pediu. Tá. eu pedi, que eu tinha emprestado para ele. Aí eu pedi para ele, ele perguntou por que que eu queria e eu disse porque vai me acontecer uma tragédia. Ele passou 2 dias procurando, porque ele não lembrava mais onde ele tinha guardado. Aí ele descobriu onde estava no domingo à noite e no dia seguinte ele morreu. Foi essa a sequência. Sonia, que a ver si vos lo podés traducir, si recuerdas aquellas 2 sesiones de Vortex que vos me hiciste para mí y donde apareció Martín en mis visiones. Una fue que él estaba trabajando la madera y vos me dijiste la mesa de abajo del living la hizo Martín. Y la otra era que él estaba caminando por un campo de tulipanes, que era É, la flor preferida de él, creo, ¿no? que era? Era la flor preferida de Martín. Aham. A Aninha está contando que eu fui fazer uma sessão de Vortex Healing, que é essa cura, nela, e que na sessão que eu dei a ela viu o Martim trabalhando na madeira. Ela não sabia que o Martim adorava trabalhar na madeira. Ele era médico, psiquiatra, psicanalista, mas ele, nas horas vagas, ele sempre trabalhava em alguma coisa de madeira. Então, ela disse que viu ele trabalhando na madeira. Então, depois eu contei para ela que a mesinha que a gente tinha no living tinha sido feita por ele, era maravilhosa, e que ele estava caminhando por um caminho de tulipas, que era a flor preferida dele. E ela não tinha essas informações. Não, Isso. não. Aham, tá. Não, porque naquela época ela era minha paciente, eu não ia ficar dando detalhes da vida privada para ela, né? Era ela que contava as coisas para mim. Mas eu confirmava com ela, quando ela me trazia alguma informação dessas que ela tem sempre, e perguntava, eu confirmava. Porque eu acho que o terapeuta não pode mentir para o seu paciente, nem omitir uma coisa que o paciente está pedindo que seja
confirmada, né? Então eu confirmava para ela. Claro, yo cuando ella estaba haciéndome una sesión de Vortex, no sé por qué razón en ese momento me aparecían imágenes de Martín, como que se había generado una cierta conexión a partir del sueño de Martín. Y claro, como yo también estaba aprendiendo y Sonia me estaba enseñando un montón de cosas y que para mí también eran muy complejas, yo preguntaba a Sonia qué era eso, porque yo no entendía y ella confirmaba para mí. Quer que eu traduza ou não é preciso? Porque ela falou tão claramente, não sei se é porque eu entendo. Quer que eu traduza, Daniel? Não, eu compreendo, né, que eventualmente tem pessoas que nos acompanham que podem ter alguma dificuldade com a língua, né? Com a língua. Então, ela está me contando que cada vez que eu fazia um trabalho com ela tinha sempre uma visão do Martim. E ela sempre me contava. Ela acha que criou-se uma conexão onde o Martim trazia, através dela, alguma mensagem para mim. Então, ela me contava e eu confirmava. Se era uma coisa confirmável, eu confirmava, né? Como se ela fosse uma espécie de canal, né, de comunicação com ele. Porque logo que ele morreu, foi ela quem me trouxe a informação de que ele estava dizendo que ele estava me guardando e me protegendo ali, sempre comigo, né? Me guardando, me protegendo e me assustando, né? Porque se foi ele o fator de todos esses fenômenos, eu passei maus bocados. E você, Aninha, você teria informações sobre como ele estaria, o Martim? Porque ele estaria onde? Em dois planos, aqui na Terra, meio que fazendo peripécias atrás da Sônia, pregando peças, assim, fazendo brincadeiras. Teria ciúme, né? Manifestações de ciúme, né? Pelo que eu entendi. E ele estaria num plano espiritual também? Ele estaria entre dois mundos ou ele estaria preso aqui? Qual que é a tua opinião sobre essa situação? Realmente no lo sé porque yo recién comenzaba a entender algunas de las cosas que me sucedían, que para mí también fue un aprendizaje porque yo fui a Sonia justamente por este tipo de percepciones y yo recién comenzaba a tratar de entender qué era lo que a mí me sucedía y sus confirmaciones para mí fueron las que me ayudaron a entender que sí creo que hay una conexión de algo que nos va transmitiendo como si fuera una conexión a una red de internet, que a veces uno puede conectarse o desconectarse, que es lo que yo aprendí con Sonia, gracias a Dios, porque si no, no podríamos tener una vida normal. Normal, entre comillas, para lo que es la vida cotidiana y que sé, y como bien dijo Sonia, no todo el mundo lo entiende. Entonces uno se guarda, yo la escuchaba a Sonia, ahora entiendo muchas cosas que ella me decía cuando estábamos en terapia, ahora entiendo sus silencios, sus miradas, su decirme, quédate tranquila que está todo bien. Eso. Pero sí creo que hay algo más que el ser humano tiene la capacidad de captar cosas más allá de este plano. Sí creo. Bueno, mi experiencia personal me lo demostró de esa forma. Así que bueno. A Aninha respondeu que ela não sabe com certeza se há uma conexão, nem onde o Martim estaria nesse momento, né? Se entre mundos, se lá e cá, ou se aqui somente, mas que ela foi aprendendo, que ela me procurou justamente porque aconteciam essas coisas com ela,
E ela foi aprendendo com o tempo a lidar com essas situações estranhas, entre aspas, né? E que mais, Anita? Ahora me olvido, que más? Que gracias a estas cosas que a mí me pasaban, entendí a través tuyo justamente que estas cosas eran reales, que no eran mi imaginación, que yo no Ah, estaba sim. loca. Que graças à terapia que ela fez comigo, ela começou a compreender que o que acontecia com ela não era loucura, que eram essas coisas que a gente às vezes tem mesmo, essas percepções ou essas vivências ou esses fenômenos que a gente vê, ouve, escuta e tal, né? E que quando a gente não entende nada, a gente se assusta muito, né? Eu me assustava muito e ela no início também se assustava muito. Muchas gracias. Bom, eu realmente é um encontro bastante profundo, complexo e singular, né? Porque tem várias pessoas envolvidas, né? Cada um aqui está envolvido de alguma forma, mesmo que não seja como uma testemunha de um fenômeno, né? Mas estão todos envolvidos com você de alguma forma, né, Sônia? Sim. E então é uma situação sui generis aqui no canal. Nós nunca tivemos esse tipo de encontro, né? Uma rede, todos estamos conectados aqui a você, ao tema do estranho. Muito interessante isso. E cada um vai lembrando e complementando coisas e dando a sua versão, né? E de fato tem muitos meandros tudo isso que você traz, né? Você vê, pensando a sua vida assim, dentro de uma retrospectiva até agora, desde os 5 anos de idade, com aqueles seres pequeninos que apareciam, a premonição, as aparições, a cruz, os copos que se quebram, os aparelhos que ligam, enfim, tudo isso, né, que você foi trazendo para a gente. O que você lê de tudo isso? Por que isso aconteceu com você? Você tem alguma teoria, alguma explicação? Ou você prefere deixar tudo isso em aberto, assim como um grande enigma? Qual que é o teu posicionamento? Não, eu gostaria de dizer alguma coisa. É, eu vou relacionar tudo isso com uma percepção que eu tinha muito temprana, na minha tenra idade. Eu comecei a ter uma percepção de que eu não era daqui. Isso vai parecer bem louco, né, Daniel? Ai, Jesus. Bom, já que nós estamos no pé, com o pé ali, né, vamos entrar com os dois pés. Somos dois, eu também sempre tive essa percepção sobre mim mesmo. Fica, Ai, já somos dois, então, pronto. oba! Ah! E esta percepção, somos 4? Quem mais? 1, 2, 3. Cadê o quarto? Você Levanta está a sem mão, levanta a microfone, mão. Aninha. Quem já teve essa sensação antes, levanta a Ah, o Elton. Já teve, Elton? Tá. Esta percepção de que eu não sou daqui, de que eu sou de outro lugar, a minha família não era a minha família, eram seres que eu olhava para eles e dizia: gente, esses são meus pais, né? Não que eu não gostasse deles, mas era uma coisa assim de uma estranheza. Eu dizia: gente do céu, eu sou tão diferente. Bom, isso durou a minha vida inteira, até que eu comecei a trabalhar com os florais. E no sistema da Califórnia, viu, dois aí, Daniel e Aninha,
no sistema californiano de florais, existe uma flor que é exatamente para este sinal, este sintoma. É para as pessoas que se sentem ETs no planeta Terra. E aí eu comecei a tomar baldes dessa flor, baldes e baldes e baldes, e melhorei. Melhorei. Eu sei que eu não sou daqui, mas eu não tenho mais a angústia de não ser daqui, que era uma coisa que me acompanhava muito, muito de perto. Eu estou com muita vontade de contar uma coisa que eu não contei ainda. Nós estamos nos estendendo demais, eu não sei se dá ou não. Daniel, você me diga. Claro, não, pode continuar, tá? Quem quiser que nos acompanhe, vai ficar gravado, a pessoa pode ver em Se vários vocês quiserem sair, eu não vou ficar ofendida. Podem sair, tá? à vontade, qualquer. Eu queria contar para vocês, eu tenho uma necessidade de contar para vocês que naquele momento em que eu comecei a ouvir todas aquelas coisas depois que o Martim morreu, eu era paciente de uma psicanalista. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz psicanálise. E a minha psicanalista foi uma indicação da Vicky, que era a psicanalista dela. Obrigada, Vicky. Aí, quando ele morreu, que eu cheguei no dia que ele faleceu, que eu cheguei de todos os trâmites que me tomaram todo dia, eu cheguei à noite em casa, eu liguei para a Vicky. Eu liguei para a Vicky e contei para ela o que tinha acontecido. A Vicky, minha amiga del alma, e ela largou tudo, o marido, os filhos pequenos. Ela morava do outro lado da cidade, pegou o carro e veio até a minha casa, chegou às 10 horas da noite, para me ajudar a avisar os pacientes do Martim do dia seguinte. Ele tinha uma capacidade de trabalho fenomenal, ele trabalhava de 10 a 12 horas por dia no consultório, e ele tinha 12 pacientes no dia seguinte, e eu estava sem condição nenhuma de ligar para aquelas pessoas e avisar que ele tinha morrido, porque eu não ia nem conseguir falar, eu ia só chorar. Aí a Vicky veio para casa e nós sentamos na minha cama. Lembra, Vicky? Com o... Estás entendendo? Com a agenda do Martim, e ela ligou para todos os 12 pacientes, menos um, que era o primeiro paciente do dia seguinte. Como ele trabalhava tanto, às 7, 6h30, às vezes, ele já estava trabalhando. Às 7 do dia seguinte, tinha um rapaz que vinha e que ninguém tinha conseguido falar com ele. Então, 7 da manhã do dia seguinte, eu estava pronta para enfrentar esse desafio. Eu ia ter que abrir a porta e dizer para aquele rapaz que o psicanalista dele tinha morrido. Martim era psicanalista, formado pela APA de Buenos Aires, né? Associação Psicanalítica de Buenos Aires. Eu me lembrei daquela entrevista do Fábio, que fez uma pesquisa com as pessoas que punham uma coisinha assim na pele e mostravam para as pessoas fotos, e a pessoa tinha uma reação na pele antes de ver a foto. Sabe, Daniel, aquilo que você entrevistou? Sim, foi no vídeo sobre psicologia anomalística, com Isso, o Fábio Eduardo da Silva, que tem um livro, né, em que ele escrito. escrito sobre esse assunto, e ele tem um estudo aqui feito no Brasil, onde ele detectou que as pessoas reagem de forma premonitória, vamos dizer assim, a Exato. acontecimentos, né? O corpo ele tem uma reação antes de uma foto impactante ser exibida, ou seja, já há uma pré-percepção de algo sem que aquela percepção tenha acontecido. Isso. Exatamente. E aconteceu exatamente na manhã seguinte,
Quando eu abri a porta, o paciente arregalou um olho desse tamanho, deu um passo para trás e falou: cadê o Martim? Onde que ele está? O que aconteceu com ele? Tudo assim, como um vômito. Vá! E eu falei: entre, por favor. E ele falou: não, me fala, cadê ele? Onde que ele está? Por que que ele não está aqui? Eu falei: por favor, entre. Ele entrou, eu fechei a porta, ele encostou na parede. E eu falei: o Martim faleceu ontem. E ele caiu. Se ele não tivesse encostado na parede, ele teria caído para trás. Ele caiu no chão, sentado, e começou a chorar. E chorou, 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 chorou. Quando ele se acalmou, eu queria oferecer um copo d'água, queria que ele entrasse, tomasse um café, oferecesse um copo d'água, qualquer coisa. Ele não quis saber de nada. Eu preocupada com ele, porque ele estava muito alterado, e ele foi embora. E naquele momento eu tive uma epifania. Eu recebi de algum lugar, né, que eu tinha que ajudar os pacientes do Martim a passar por aquele momento. Eu precisava fazer aquilo. Era como se fosse uma missão. Aí, eu tinha certeza absoluta que eu tinha que fazer isso. Eu deixei passar os 10 dias, 15 dias que eu parei de trabalhar e fui consultar a minha psicanalista. E perguntei para ela: Alicia, eu tive essa ideia. Não falei epifania para ela, porque ela é muito materialista, a minha psicanalista. Então eu falei: olha, eu tive essa ideia. Você acha adequado eu fazer isso? Acho. Você acha que não tem nada errado eu sugerir aos pacientes do Martim, eu vou sugerir a todos eles, que eu vou oferecer gratuitamente 3 sessões a cada um, para que eles possam trabalhar o luto do psicanalista deles, que de repente desapareceu da vida deles, no meio do processo deles. Coitados, né? Ela falou: eu acho plenamente pertinente. Você acha que você é capaz? Eu acho, falei para ela. Você tem certeza que você é capaz? Absoluta, eu disse a ela. Então vai em frente. E se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui. E eu ofereci, liguei para um por um, só 2 pessoas não quiseram. Ele tinha um monte de pacientes. 2 pessoas não quiseram. E eu atendi 3 vezes cada um daqueles pacientes do Martim. Por que que eu quis contar isso aqui? Primeiro, como agradecimento à Vicky. E depois, porque meio que para provar para quem ainda achar que eu estava louca, que eu não estava louca, né? Porque durante todos aqueles fenômenos que já estavam acontecendo, a minha psicanalista não achava que eu estava louca, muito pelo contrário, achava que era pertinente a ideia que eu tinha tido, que eu podia atender aqueles pacientes também, além dos meus e tudo mais. Ponto. Agora eu terminei. Bom, você me fez uma pergunta que eu não respondi, Daniel. O que que eu acho que tudo isso significa? Primeiro, comecei dizendo que, primeiro que eu não sou daqui, eu sou de algum outro lugar, sei lá. E depois que eu não sei muito bem como explicar isso, mas como eu não sou daqui, eu tenho essas faculdades, capacidades, percepções, aberturas com outros planos, com outras vidas, com outros mundos. Eu estou te contando aqui algumas coisas, não estou contando tudo, né? Minha vida inteira foi permeada de situações assim, de
muita premonição, muita percepção de tudo. Tem pacientes que chegam, eu já sei o que está acontecendo com eles, aí de repente eu começo a falar coisas que eu não sei nem o que eu estou falando, né? Que eu percebo, não sei, que eu canalizo, vamos usar uma palavra conhecida, né? Então sempre me aconteceram essas coisas. Então, não sei. Acho que eu tenho algumas coisas que eu vim fazer aqui. Acho que existem algumas coisas que eu vim fazer aqui nesse plano. Por exemplo, este processo que eu levei do Conselho Regional foi uma porta que se abriu para outros profissionais, porque eu fui a primeira psicóloga de São Paulo a introduzir florais e cristais no meu trabalho. Ninguém fazia isso naquela época. Os florais estavam começando a aparecer no mundo. Então, eu fui pioneira de várias coisas, modestamente, né? Eu não quero aqui me gabar de nada, mas eu acho que abriu portas. Eu comecei a trabalhar com coisas que ninguém trabalhava antes. Não sei, acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho muita também clareza, sabe? Mas eu acho que pelo que você está nos contando aqui, o balanço de todas essas situações, inclusive as de terror, né, que você passou, de medo extremo, elas depuraram em você um grande aprendizado, uma grande sabedoria, né? E pelo que você conta, sem dúvida alguma, o que você faz é uma forma de cuidar das pessoas, né? A tua vida foi toda dedicada a isso sempre, né? Olha, eu costumo dizer que eu tenho cara de confessionário, porque eu não conheço uma pessoa que chega para mim e começa a contar a vida dela inteira. Sempre foi assim comigo. E eu, por causa dessa minha facilidade, eu aprendi a ter uma grande empatia, né? Então eu sou muito empática, eu sou muito compassiva. É claro que eu tenho minhas raivas, minhas broncas, meus momentos, tarará, né? E eu tenho uma percepção aguçadíssima, por exemplo, eu sei quando uma pessoa é só negativa, eu já me afasto, quando a pessoa está precisando de ajuda, eu me aproximo. Então, eu cheguei a desenvolver muito essa coisa do trabalho fora do consultório, né? Porque no consultório é o consultório, eu estou lá para ajudar mesmo. Mas fora do consultório, tenho essa cara de confessionário e todo mundo me procura para contar um segredo, pedir um conselho, e coisas assim, né? Que na verdade foi me ajudando a desenvolver essa capacidade mesmo que eu tenho, né, amorosa eu tenho 80 anos. Eu estou caminhando, tô chegando nos 80. Não tenho 80 ainda, eu adoro falar que eu tenho 80, né? Mas eu estou chegando nos 80 e eu tenho uma super vitalidade ainda, né? Mas é movida por esse sentimento de amor que eu tenho pelas pessoas. Isso é muito forte em mim, muito forte. Incrível, muito rico, né? Tudo isso que você nos traz, não só do ponto de vista do insólito, né? Ou do estranho, do anômalo, como quiserem chamar, senão do ponto de vista ético também, né? Porque você deu um testemunho autobiográfico aí, mais amplo, né? Algo que extrapola as experiências insólitas, né? É uma história de amor, né? Fundamentalmente, que você nos trouxe hoje, né? Que bom que você vê assim. Uhum. Eu acredito que os demais aqui vejam isso também, né? Não é à toa que eles estão aqui hoje te prestigiando, né?
e dando eco, né, à sua voz, né? Eu acho que você não precisa ter nenhuma preocupação na sua idade de ser taxada de louco, qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, né? Todos aqui te respeitam e veem com carinho, né, o que você disse, né? É uma situação inédita aqui no canal, né? Nunca tinha acontecido de ter um quórum tão grande, né, com pessoas corroborando, né, o que você diz, mas não que elas precisassem corroborar, eu acho que esse que é o ponto importante, né? Elas sabem quem você é, elas acreditam na sua pessoa, né? Você não tem que, no fundo, provar nada para ninguém, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós não estamos aqui para provarmos coisas para os outros, né? Nós estamos aqui para te escutarmos, né? E para desdobrar sabedoria de vida, amor, né? Para isso foi pensado esse projeto aqui do canal, né? Uhum. Eu estou muito feliz com a presença de vocês todos, muito agradecida mesmo, porque muitas pessoas aqui são testemunhas, né, de coisas que me aconteceram. E muitas pessoas aqui são muito amadas, todas são muito amadas por mim. Só a Jane e a Nilceia, que eu não conheço, mas todas as outras pessoas estão, a Pri também não conheço, mas todas as outras pessoas me conhecem, algumas, a Hebe, por exemplo, foi minha colega de faculdade, a gente se conhece há 60 anos, somos amigas até hoje. Então, eu estou muito feliz. E eu sinto que, depois de ter guardado estas coisas tão bem guardadas, eu saí do armário hoje, né? Mostrei tudo, ou quase tudo, e, e me sinto, como eu tinha comentado brevemente com você, Daniel, eu sinto que esse momento é um resgate para mim, né? Porque eu recebi várias críticas, vários diagnósticos, né? De louca, de delirante, de tal. E finalmente, na verdade, não era bem isso, né? Não era uma loucura, eram essas vivências inexplicáveis que algum dia serão explicadas, algum dia as pessoas vão falar dessas coisas normalmente, né? Então, esse momento, para mim, é muito, muito valioso, demais valioso. Te agradeço demais, Daniel, demais, porque mesmo uma ressignificação, né, para mim. Sim, e também mesmo na loucura, sempre quando dizem você é louco, qualquer coisa nesse sentido, eu lembro do livro do Erasmo de Roterdã, né, O Elogio da Loucura, né? Então, também eu acho que a loucura ela é uma forma da gente mexer com as coisas que estão estabelecidas, né? E se for uma loucura que tem ética e amor, ela é muito bem-vinda. E não, se for uma loucura destrutiva, obviamente, que não é, né? Então, digamos que a loucura que a gente tem aqui é uma loucura Boa, sadia, é uma loucura. Procuramos fazer dela uma loucura sadia, né? claro. Bom, se alguém tem mais alguma colocação, pergunta para fazer, acho que esse é o momento, né? Senão a gente pode encerrar, se você não tiver mais nenhuma lembrança para compartilhar com a gente. Sussu quer falar. Yo quería agradecer la invitación y me encantó, realmente fue muy valioso. Gracias. Graças, Sussu. Sussu é minha amiga. Há quantos anos, Sussu? No sé, desde que llegaste a Argentina, más o menos. Muitos anos. Ela também sabe, acompanhou algumas dessas coisas. Minha amiga Sí. da Argentina, junto com a Vicky. Gracias, muchas gracias. Graças a vós por estar. Mais alguém gostaria de
fazer algum Yo, comentário? yo quiero decir algo. Yo quiero dar las gracias a Sonia porque ella, eh, porque ella se arriesgó a contar todas estas cosas que son muy, muy personales, muy íntimas, y, y ella se expuso, pero es algo generoso de su parte, porque quizás todos tuvimos o tenemos algunas sensaciones raras, eh, de que, y no queremos, no queremos pensar que estamos locos, entonces desestimamos estos pensamientos. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó, que yo tenía una paciente muy querida, muy amada, y ella murió en un accidente, y yo sentí lo mismo que dijo Sonia, que ella me pedía, por favor, que yo cuide a su hija adolescente, ¿no? Y yo, esta misma psicóloga, es Alicia, yo fui y le dije, Alicia, a mí Cristina, esa señora, en mi cabeza me pide que yo cuide a su hija. Y, y yo puedo, está mal que yo haga, que yo... Entonces ella me dijo, vos podés ofrecer tu ayuda, y yo ofrecí, yo a cada uno, yo invité a mi consultorio a su esposo, a su hijo y a su hija, y yo sentí que Cristina me decía que ayude a su hija. Entonces yo le dije a esta chica, que era una adolescente, estaba en el segundo colegio, le dije, ¿querés venir a charlar conmigo la semana que viene? Ella dijo sí, y vino a la semana que viene. Y entonces le dije, ¿querés venir la semana que viene? Y ella dijo sí, y así estuvimos unos meses. Cuando llegó diciembre, yo dije, bueno, ahora vos ya sabés lo que es una terapia. Si vos en marzo tenés ganas de hacer una terapia, yo te hago un lugar, y le di el mismo horario que su mamá, y le cobraba muy poquito como le cobraba a su mamá, que era una profesora de arte, una artista. Yo le cobraba lo mínimo que se podía cobrar. Y, y eso yo sentí que ella me decía, pero y Sonia dice que yo tengo una percepción, yo no le creo, Pero pero, sí, pero quizás sí. Entonces, por eso yo te agradezco que siempre me diste permiso para tener estas ideas un poco, no, loucas. no locas, sí, maravillosamente locas. Y por eso quiero darte las gracias por tu regalo de hoy. No Graças a sé si, vós. si se Di- entendió, perdón. Perdón Maíra, que era... traduz para mim Tudo? tudo. Oh, meu Deus. Tá. Ela falou que uma paciente dela morreu. Não, você perdeu o começo. Oh, meu Deus. A Vicky estava dizendo Vai que ela me você mesmo. agradecia porque eu tinha me exposto, que isso ajudava as outras pessoas, que tinha sido importante. E aí contou que com ela aconteceu essa experiência. Aí conte você, Maíra. Tá. A experiência dela foi que ela sentiu, após a morte da paciente dela, que ela tinha que ajudar a filha dessa paciente, que era uma adolescente, uma Sim, jovenzinha, e que isso foi muito bom para elas,
Tô pondo palavras agora, né? Porque ela teve essa sensação e conseguiu fazer um lindo trabalho, um lindo resgate com essa filha dessa paciente, e que a relação com a minha mãe é que faz ela se dar essa permissão de abrir, né, esse canal também. A relação com a minha mãe, aí fica confuso. Sônia, Nem eu entendi na hora que você falou. A relação que ela tem, a relação que a Vicky tem comigo, isso, com a minha mãe, Sônia. Eu queria também agradecer, mãe, Daniel, por essa oportunidade. Adorei escutar todos os relatos. Eu não sabia nem a metade dessas coisas, por incrível que pareça. Ela tinha guardado. eu tinha medo de E assustá-las, coitadinhas. Já pensou a mamãe contando essas coisas? E eu estava aqui lembrando que a minha mãe, na verdade, ela nos abriu para o caminho espiritual desde muito pequenas, eu e a Laura, né? Porque ela nos levava para uns seminários do Robert Rapé, não sei se mais alguém aqui conheceu ele, Sussu. E desde muito pequena aquilo para mim era como se tivessem me mostrado uma verdade. Eu sabia que aquilo era real, que aquele era o caminho, aquelas coisas que ele falava faziam todo sentido para mim e, de certa forma, enquadravam assim a vida, né? No porquê estamos aqui, para onde vamos, qual é o motivo de tudo. E eu tinha a versão católica da minha avó, da mãe da minha mãe, que me contava lá de Jesus, da cruz, do pecado, e tudo aquilo para mim meio que eu não sei se eu acreditava totalmente, sabe? E quando eu fui naquele seminário que a minha mãe abriu essa porta para gente, nossa, aquilo era puro amor, era outro caminho, era um caminho mais amoroso, onde eu me reconhecia e fez a base do que eu sou hoje, né? Que eu acabei sendo instrutora de yoga, isso me levou para trabalhar com gestantes, me levou para trabalhar com mães, ser doula, todo o meu caminho veio dessa base espiritual que a minha mãe nos proporcionou. Então, mames. E eu estava lá para acompanhar todas as histórias sobre o Martim, muitas coisas eu também vi, que não vou falar agora, porque meu sobrinho está aqui, também não quero assustar a criança, mas estava lá com a Vicky ligando, aqueles 12 pacientes, tudo aquilo. Obrigada, Vicky, eu também admiro muito a sua ajuda naquele momento, aproveito para dizer. Graças. Bom, é isso. Beijo, mãe. Obrigada. Obrigada, filha. Olha aí quantos frutos, né? Não só o seu relato, mas todo esse trabalho aí já gerou, né, a árvore aí que está se frutificando, né, em vários ramos, vários sentidos, né? É verdade. Muito bem, mais alguém? Bom, então eu quero agradecer a você em especial, Sônia, e a todos que tiveram presentes hoje aqui nessa gravação, aos que estão nos assistindo também aqui no canal. Foi um encontro ímpar, né? Estou bastante emocionado, impactado aí com a mensagem, com tudo isso que você nos trouxe. Vou assistir depois o vídeo várias vezes com gosto. Eu também. Imagino que sim, é um vídeo para a gente visitar e revisitar várias vezes. É uma trama complexa de coisas, né? E eu acho que muita coisa vai aparecer depois, né? Por que que eu não perguntei isso, né? Com certeza vão ter sensações, nossa, ela podia ter explorado mais, mas enfim, fica aberto também aqui, se você quiser voltar para um segundo encontro, assim como se alguém está nos assistindo agora ou está aqui presente na gravação, também quiser falar de si, seja relacionado à Sônia ou não, ou relacionado a outras situações, está convidado também aqui para dar um depoimento aqui no canal, tá bom? Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com.
Nós temos o grupo também do Ativismo Insólito, um grupo de WhatsApp, onde tem cidadãos em geral, não só profissionais da área da saúde, onde a gente conversa sobre experiências insólitas, anômalas, né? Sem julgamento, sem juízo de valor, sem diagnósticos. E quem quiser também, fique à vontade para deixar comentários aí na descrição do vídeo ou perguntas, que a gente vai ter o prazer em responder depois. Eu repasso para a Sônia também, vai ser um prazer. Então, muito obrigado pela presença e uma ótima noite a todos. Muito obrigada, Muito Daniel. Obrigada a todo mundo. obrigada. Obrigada, Adiós. Daniel. Obrigada, mãe. Obrigada, filha. Boa noite. Gente, Maravilhoso. não quero ir embora, Boa gente. Quero noite. ficar aqui com vocês. Sí. Muchos besos. Gracias por la invitación. Chao. Tchau, Ti. Chao. Bye. Tchau. Bye. Gracias, chao. Tchau. Tchau, Sussu.